em química. Ah, é química que você quer ajuda? Pode ser. Sim, Mas envia aí então as coisas, né? Pode ser? tá bom. Então, tá bom. Sua prova de química é quando? Amanhã. Ah, sim, sim, te ajudo em química, sem problemas. Se eu conseguir te ajudar, não sou tão bom em química assim. Mas acho que me viro. Muito bem. Tem alguma que você queira começar ou vamos começar pela primeira mesmo? Pode ser pela primeira. Tá bom. Bruna Tchan. Vamos ver aqui. Com relação à emissão de partículas alfa ou beta. Então, existem dois tipos de partículas aí. E gama também, né? Radiação gama. Por radionuclídeos e suas respectivas capacidades de penetração em tecidos biológicos, assinale o que for correto. Partículas beta correspondem a íons de hélio bipositivos. E aí, o que você acha dessa afirmação? Partículas beta correspondem a íons de hélio bipositivos. Você diria que isso é falso ou é verdadeiro? Tem ideia? Não, Você não sabe o que é uma partícula beta? não sei. Tem que decorar. As partículas beta, elas são elétrons ou pósitrons, tá bom? Então, elas não são núcleo, elas não são íons de hélio. Elas são elétrons ou pósitrons. Então, sabendo que uma partícula beta é um elétron ou um pósitron, a gente já sabe que essa afirmação está errada. Vou escrever aqui. Eu vou precisar que você faça mais contas nessa aula, faça mais interações, tá bom? Não vou conseguir ficar só falando por 2 horas. Você não vai aprender nada, assim. Então, bastante atenção hoje. Sim, Incorreto. As partículas beta são elétrons ou pósitrons. E pósitrons são tipo elétrons antimatéria do elétron, emitidos durante o decaimento radioativo. Íons de hélio bipositivos correspondem às partículas alfa. Então, né, nós vimos aqui neste enunciado que existem as partículas alfa e as partículas beta. As partículas sim, beta são simplesmente os elétrons ou pósitrons. Pósitrons. Enquanto as partículas alfas, que são esses íons de hélio bipositivos, ok? As partículas alfa, elas às vezes são chamadas de núcleos de hélio também, porque são a parte só do núcleo do hélio. Então, quando os elementos decaem, eles acabam soltando, né, partículas alfa e partículas beta. As partículas alfa são esses íons de hélio bipositivos, ou núcleos de hélio, ok? Então, para você decorar, isso é muito importante de decorar, tá bom?
Não tem muito o que Sim. fazer de conta aqui, é só saber, né, o que é uma partícula alfa e uma partícula beta. Então, vamos para o próximo enunciado. As partículas alfa correspondem a elétrons com alta velocidade. Muito bem. Travou de novo isso, está muito estranho esse aplicativo. Vou abrir aqui, colocar para cá, muito bem. Bem, olha só, a resposta dessa aqui já está no anterior, já está nesse textinho que eu escrevi. E falando sobre isso. Então, quando você tiver a sua conclusão aqui sobre a segunda ser falsa ou verdadeira, você me fala, tá bom? Acho que é falsa. Você acha que é falsa? Muito bem. Você Sim. acha que é falsa porque eu escrevi ali que as partículas alfa, na verdade, são os íons de hélio, certo? Sim. Então, realmente é falsa. Muito bem. Vamos para esta outra afirmação aqui. Supondo que Supondo que um radionuclídeo imita apenas uma partícula beta, seu número de massa permanece constante e seu número atômico aumenta em uma unidade. Radionuclídeo emite apenas uma partícula beta. Vamos lembrar que a partícula beta, ela é um núcleo de hélio. Ou seja, ela é algo que supostamente aí, ou melhor, o que que é beta? Ó, vamos lá. Falei besteira. Falei besteira. As partículas beta são elétrons ou pósitrons emitidos durante o decaimento radioativo. Ok? Isso que é uma Ok. partícula beta. São elétrons ou pósitrons. Não são prótons, não são núcleos, não são nêutrons. Eles são elétrons ou pósitrons. Que, como você deve lembrar, os elétrons, eles são bem levinhos, né? Lembra que eles são 1000 vezes menor que os prótons? Sim. Você lembra alguma coisa de química assim, que os elétrons são pequenos e tal? O elétron, ele tem 1000 vezes menos massa que o próton. Aí a pergunta é, supondo que um radionuclídeo emita apenas uma partícula beta, ou seja, emite um elétron, certo? Ele está perguntando Sim. aqui, o número de massa permanece constante. Então a pergunta é, se eu estou emitindo um elétron, que é bem pequeno, que é bem insignificante, é tipo uma formiga em cima do teu corpo, a massa vai permanecer constante? É bem pequeno. Então, a nossa conclusão é que sim, permanece constante. O número de massa não é afetado pelo elétron, ok? Ok. Tudo bem? Então anota isso aí. Sim. Bem, eu vou anotar aqui. Como a partícula beta é um elétron ou pósitron, a emissão de tal partícula não altera a massa, uma vez que elétrons são insignificantemente massivos. Tem uma massa bem pequena. Sim. Tem uma massa extremamente pequena, vamos colocar assim. Mas o que que vai acontecer com o número atômico, né? A gente tem que pensar que no decaimento beta, né, algo se modifica para que se emita esse elétron, né? O decaimento é como o próprio nome diz, é um decaimento, uma coisa decaiu, deixou de ser algo e virou outra coisa, inferior, decaimento. Então, vamos escrever coisas que você precisa decorar. No decaimento beta, um nêutron se transforma em um
próton emitindo um elétron. Então, o que que aconteceu, né? Aumentou-se o número de nêutrons. Ou melhor, diminuiu o número de Então é nêutrons verdadeiro. e aumentou o número de prótons, certo? Então, se aumentou o número de prótons, vamos colocar assim, então é verdadeiro, isso mesmo. Sim, Se aumentou o número de prótons, aumenta também o número atômico, porque o número atômico é basicamente o número de prótons, certo? Sendo assim, certo. afirmação verdadeira. Muito bem. Então vamos para a próxima. Partículas alfa, em comparação com as beta, têm menor poder de penetração, visto que têm massa e carga elétrica maiores, que favorece a interação com a matéria. Muito bem. Quem é a partícula alfa e quem é a partícula beta? Nós já sabemos que a partícula alfa é os núcleos de hélio, e nós sabemos também que a partícula beta são os elétrons. Muito bem. Então, se a partícula Sim, alfa são os núcleos de hélio, eles, ou seja, como o próprio enunciado falou, né? Ou melhor, que eu mesmo escrevi aqui, as partículas alfa são íons de hélio bipositivos, ou seja, o que é um íon de hélio? É o núcleo dele ali sem o íon de hélio bipositivo é o hélio sem os elétrons. Então, se você olhar lá na sua tabela periódica, você vai ver que o hélio ele tem dois prótons e, por consequência, dois nêutrons. Então, essa partícula alfa são dois prótons e dois nêutrons. Vou colocar aqui. Resumindo, partícula alfa são dois prótons e dois nêutrons. Ok? Muito bem. ok. Portanto, a gente tem que olhar para a afirmação e perceber que é verdade, olha só. Visto que a partícula alfa em comparação com. Opa, peraí. A partícula alfa, que é tudo aquilo que eu falei, em comparação com a partícula beta, ela tem maior massa, ok? A partícula alfa tem maior massa e carga que a partícula beta. Vamos escrever isso. A partícula alfa tem mais massa e mais carga que a partícula beta. Uma vez que a partícula alfa são dois prótons e dois nêutrons juntinhos, ok? Um núcleo, então por isso que a gente chama de partícula alfa. Sim, Enquanto a partícula beta é apenas um elétron ou um pósitron, que é uma coisa bem pequena. Então tem menos carga e menos massa que a partícula alfa. sim, Daí ele está falando assim, ó, partícula alfa, em comparação com a beta, tem menor poder de penetração, visto que tem massa e carga elétrica maiores, o que favorece a interação com a matéria. Então ele está dizendo o seguinte, que a partícula alfa, em vez de penetrar, ela vai interagir com a matéria. Ela vai ali formar é, alguma molécula, alguma coisa do gênero, entendeu? Ela não vai penetrar, não vai passar pela matéria sem causar nada, ok? entendi. A ideia é essa. Então vamos escrever sobre isso aqui. Como a alfa tem mais massa e carga, ela ah, interage mais com a matéria, ou seja, esses prótons e nêutrons acabam formando outras
moléculas. Enquanto a partícula beta, como é simplesmente um elétron ou um pósitron, pode com mais facilidade não interagir, ou seja, penetrar na matéria e sair sem causar maiores efeitos, ok? Então, uma coisa é Ok. você penetrar e passar, né, para o outro lado da matéria. Outra coisa é quando você encosta na matéria, você interagir e formar uma partícula, né? Uma molécula, alguma coisa do gênero, tá bom? Então tá bom. Tá bom. Então, ótimo. É por isso até que a nossa atmosfera tem muito hélio, por causa de todos esses decaimentos, né, que fizeram. É, Professor, você consegue depois tirar print e me mandar? sempre te mando as coisas. Tudo Sim. que a gente faz em aula eu te envio. Não é mesmo? Olha o que eu fiz na aula passada, né? Lá no seu WhatsApp. Assim, não adianta só eu fazer, você tem que estudar, né? Tem que tentar refazer e tal. Sim. Então tá bom. Temos mais uma afirmação aqui. A radiação gama, em comparação com as partículas beta, tem menor poder de penetração, uma vez que não possui carga elétrica. Ah, não, nada a ver. A radiação gama, ela tem muito poder de penetração. Já deve ter ouvido falar das bazucas de raios gama, né? A raio gama é uma forma de radiação com alta energia. Muita energia. Então, por ela ter muita energia, ela tem muito poder de penetração. Vamos escrever assim: a Sim, essa é radiação fácil. gama é uma. Sim, é falso. É uma forma de radiação eletromagnética de alta energia e tem um poder de penetração maior que as partículas beta, que são os eletrõezinhos que a gente estava falando que tinham mais poder de penetração que a alfa. O fato de Sim. não ter carga elétrica faz com que ela interaja menos com a matéria. De novo, né? Uma coisa é interagir, outra coisa é penetrar, ok? Então ela interage menos com a matéria, mas ela penetra a matéria. Que é, por exemplo, o que acontece quando nós vamos no Sol, não é? Nós temos o perigo da radiação ultravioleta, que é uma radiação que penetra a matéria, chega no nosso DNA, né, causa problemas lá, certo? Por isso que a gente usa protetor Sim. solar e tal, para não pegar um câncer. E a radiação gama, ela é ainda mais forte que a radiação ultravioleta, entende? É uma radiação muito poderosa. Muito bem. Então, feito isto, senhorita, podemos ir para a próxima. Questão de Enem. Hum, vamos dar uma olhadinha nessa questãozinha. Tô vendo aqui se tá tudo certo. Beleza. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. Muito bem. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada, utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. Muito bem, então ele está dizendo que ele é radioativo. O que é um elemento radioativo? Um elemento que rapidamente se transforma em outra coisa, ok? Ok. Muito bem. Só um instantinho, tá bom? Tá bom. Certo.
Vamos lá então, minha amiguinha. Nós temos aqui, eu estava falando sobre o elemento radioativo, que ele rapidamente decai, né? Então, se você deixa ele paradinho ali, ele sozinho vai decair. Isso que é perigoso, porque essas partículas que ele solta no decaimento podem fazer mal para nós, né? Você já deve ter ouvido falar de acidentes nucleares, né? Acidentes de radiação, assim, tipo a Fukushima lá no Japão, ou mesmo no Brasil, né? Que os caras Sim, jogam fora o Césio 30 e não sei quantos lá, e as pessoas pegaram porque acharam bonitinho, e aquilo estava decaindo, ou seja, lançando partículas que em contato com o nosso corpo afetam o DNA, como eu estava te explicando agora, pouco, né? Causa câncer, destrói os órgãos, coisas assim. Nossos órgãos são muito sim, sensíveis, né, à radiação. Eles estão dentro do nosso corpo, né? A pele, os músculos, supostamente protegem do sol. Só que se a luz, se a onda eletromagnética chega lá, acaba destruindo os órgãos, né? Muito bem. Mas voltando, sim, nós temos então que o tório está decaindo para alguma coisa que PCRA, que eu sinceramente não sei o que é. Rádio. Ah, lembrei. Rádio. E ele está dizendo que além de decair por rádio, ele vai deixar de ser tório e vai virar rádio. A gente não vê isso acontecendo no mundo real, né? Porque a gente não vê esses átomos, esses materiais radioativos naturalmente por aí, né? Então, quando eu vejo um pedaço de madeira, que é basicamente carbono e água, eu não vejo ele se transformando sozinho em outra coisa, né? Decaindo para outra coisa. Porque os elementos do nosso mundo cotidiano, eles não são radioativos. Eles não decaem rapidamente. Eles ficam milhares e milhares de anos até decair, ok? Milhões de anos, às vezes tempo do universo inteiro para ok. decair. E por aí vai, ok? Então, por isso que a gente não vê essas coisas Demora. acontecendo, mas elas acontecem. Um reator nuclear e coisas assim. Ok? Então tá bom, Sim, você entendeu que o virou rádio, e além de virar rádio, ele soltou uma partícula e energia. Daí a pergunta que está acontecendo é: considerando a equação no decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa, lembra que ele falou aqui que a partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa, né? sim. E o que aconteceu? Daí ele tá te perguntando aqui, qual dessas partículas vai ficar bloqueada, levando em conta aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Sobre a partícula alfa, partícula beta, né? Que são as partículas que saem no decaimento. Então, o que que eu vou fazer para você me responder com convicção essa conta aqui? Eu vou. Este problema, desculpa. Eu vou te enviar isso que eu escrevi, mas o texto que você tem que entender tá aqui, ó. Na definição do que é alfa e beta, ok? Então, releia Ok, essas definições do que é alfa e beta e olhe bem para essa equação, né? Aqui, essa fórmula química, e perceba que houve uma mudança, né, no número atômico, certo? O número atômico era 90, virou certo. 88. E só tem um tipo de partícula que causa isso. Então, leia lá e quando você achar que sabe a resposta, você me fala, tá bom? Tá bom.
Eu acho que é a partícula alfa. Muito bem, isso aí, olha só. Conseguiu sozinha. Sim, Exatamente. Se está havendo uma mudança no número atômico, e nós percebemos isso porque ele realmente mudou o átomo que ele é, era tório, virou rádio, então teve que ser um decaimento de uma partícula alfa. Um elétron saindo ou entrando não muda a partícula, ok? Um elétronzinho que sai ok. ou entra só vai fazer ele virar um íon, né? A gente estava falando de íon agora há pouco. O que é um íon? Na prática, é um átomo normal que ganhou ou perdeu um elétron, ok? Só isso que é um íon. Ele continua sendo aquele átomo. Se é hidrogênio ali, que ganhou Sim, um íonzinho, ele continua sendo hidrogênio, mas agora ele tem um elétronzinho a mais. Só isso. Beleza? Então, às vezes a gente escuta essa palavra aí, assusta, sim. mas íon nada mais é que você pegar um átomo e colocar um elétronzinho a mais nele. Muito bem. Então, agora vamos ler esta outra questões aqui, a 3. É, bem, eu gostaria que você desse uma lida nela, ok? E a hora que você chegar em alguma conclusão, ou se você concluir que não sabe o que deve ser feito, eu te ajudo, tá bom? Tá bom. Então dê uma tentada aí. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Tá bom.
Voltei. E aí, tem alguma ideia do que aconteceu aqui? Não, eu tô tentando pensar, mas eu não tô conseguindo raciocinar. Tá, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Primeira coisa que a gente está vendo que aconteceu aqui é que esse tório 232, ele capturou um nêutron, né? O tório capturou um nêutron e virou um tório 233, certo? Certo. Depois esse tório 233, ele decaiu, porque veja, apareceu uma partícula beta, então teve que ter um decaimento. Sempre que aparece uma partícula beta ou uma partícula alfa, a gente fala que decaiu. Então, Sim, beleza, ele virou esse protactínio. O PA se chama protactínio. Ele virou esse PA 233 mais uma partícula beta negativa. Muito bem. Que é o elétron. Daí, depois disso, o protactínio, parece nome de remédio, coisa assim, ele decaiu. Ele virou esse tal desse nuclídeo fissil mais beta. E agora a pergunta é, quem é o tal do nuclídeo fissil? Né? Nós entendemos que ele lançou uma partícula beta fora. Muito bem. Agora, como é que a gente vai descobrir com isso qual dessas partículas aqui é o tal do nucleotídeo fissil? Sabendo que o tório tem o Z de 90, o protactínio tem o Z de 91 e o U é urânio, né? Tem o Z de 92. Então, vamos pensar. Veja só. Durante o decaimento beta, né, um nêutron do núcleo é convertido em um próton. Já falei isso para você, lembra? Então, sim, eu vou pegar isso aqui e vou lembrar que durante um decaimento beta, no surgimento desse eletronzinho do decaimento beta, lá dentro do núcleo, um nêutron vira um próton. E a gente sabe que quando o nêutron vira um próton, o número atômico muda. Não é mesmo? Então, e você sabe o que acontece, né? Quando o número atômico muda. Então, vamos lembrar. Como o decaimento onde surgiu o psil, como o decaimento onde surgiu o psil foi beta, sabemos que um nêutron vira próton no núcleo. Não saiu, só mudou. Ficou lá, mas mudou. E quando isso acontece, o número atômico aumenta. Você mesma concluiu isso no outro problema. sim, Ok? Ok. Então, nós precisamos que a nossa resposta tenha um número atômico maior que 233. Beleza? Então não pode ser essa, nem essa. Opa, falei besteira. Falei besteira, falei besteira. Pode ser sim. Só um instantinho, tá bom? tá bom. Tá. O que que acontece? Quando a gente olha para esse protactínio aqui,
nós vemos esse 233, certo? Só Sim, que isso aí, esse 233, é o número de massa, não é o número atômico, ok? O ok. número atômico é o cara que vai mudar quando ocorre o decaimento beta. Esse númerozão de cima a gente sabe que é o número de massa. Então você vai ter que ir agora lá na tabela periódica e procurar qual é o número atômico do protactínio, do PA. Quando você achar, me fala, tá bom? Ou seja, pega a tabela, procura o PA e me diz qual é o número que está na parte de baixo. O número atômico? O número Falou alguma atômico? coisa? Não escutei. É o número atômico de qual? Isso, eu quero saber o número atômico do PA, exatamente. Quando você souber, me fala. Fechar minha janela que os cachorros não estão parando de latir, só um segundo. Tá bom. Voltei. E aí, você achou o PA na tabela periódica? Achou? Achou? Professor, eu acho que é 231,04. Não, número atômico é sempre o número inteiro, porque é o número de prótons Então é 91. naquilo que você está estudando. 91, exatamente. Você não pode confundir número atômico e número de massa. Número atômico é a quantidade de prótons, resumidamente, ok? Ok. Então não tem como uma quantidade de prótons ser um número de fração, um número decimal. Porque existe um próton, dois prótons, três prótons, não existe meio próton, ok? É É que sempre o nem número de cima? pessoas, né? Tem uma pessoa, duas pessoas, não existe meia pessoa. Professor, Eu não sei como é a tua tabela. Eu não sei como é a tua tabela. A questão é que o número de próton, o número atômico é sempre o número inteiro. Por sim. exemplo, aqui, olha só, cadê aquele negócio do teu livro? Eu tinha visto aqui, ó, aqui. Aqui ele colocou o número de massa em cima e o número atômico embaixo, tá vendo?
Mas nessa tabela periódica, ele está colocando o número atômico na esquerda. Então, tipo, eu não tenho como saber qual é, entendeu? Só que você vai ter que entender que o número atômico é o número inteiro sempre. E o número de massa é sempre o com vírgula. Ok? Sim. Beleza. Então, beleza, você chegou na conclusão certa. O tal do PA é 90. Ah, e tava aqui, né? 91. Você viu lá na tabela periódica. Pelo menos a gente fez essa discussãozinha interessante aí sobre o número atômico ser inteiro, porque ele é o número de prótons. Muito bem. Agora, nós entendemos então, né? Olha só. Um nêutron vira próton. O número atômico aumenta. Se um nêutron virou próton, então o número atômico aumentou em 1. Concorda comigo? Beleza? Sim. Então Beleza. esse cara vai embora, esse cara vai embora, esse cara vai embora. Só pode ser um urânio, porque o urânio é o que tem o número atômico 92. Agora a questão é o seguinte: vamos escrever sobre isso. Esse problema não é dos piores, hein? Sendo assim, só podemos ter um urânio como, é, como decaimento disso, pois deixou de ter 92 de número atômico e começou a ter 91, que é o número atômico do urânio. Então tem que ser um urânio. Vamos escrever por que isso. Já que Sim. ou melhor, é o contrário, né? Já que um nêutron virou um próton e assim aumentou o número atômico. Eu sei que eu estou sendo redundante, escrevendo várias vezes as mesmas coisas, falando várias vezes as mesmas coisas, mas é para você decorar, tá bom? Então tá aí. Ahn, isso sobre o número atômico. Então Sim. sabemos que virou um urânio, tem 92. Agora a gente tem que entender sobre o número de massa, o cara de cima. Ele foi para 234 ou continuou 233? Bem, a gente já escreveu sobre isso. É, cadê? Eu escrevi sobre isso em algum lugar. Aqui era uma das opções. O seu número de massa permanece constante, o número atômico aumenta de uma unidade. É isso que acontece num decaimento beta. Então, deixa eu escrever aqui. Num decaimento beta, lembrando, o que é o decaimento beta? Onde onde emite um elétron ou pósitron e o nêutron no núcleo vira um próton no núcleo. Ou seja, esse aí não é emitido. A massa permanece a mesma, porque o próton virou nêutron, eles têm a mesma massa, não mudou nada, ok? Então, é isso, é que nem quando você vai cortar o cabelo, você era uma pessoa de cabelo comprido e virou de cabelo curto, mas a sua massa continua a mesma, porque o cabelo não pesa quase nada, certo? É o que acontece num decaimento beta, entendeu a Sim. analogia? Pensa isso na hora da prova. Sendo assim, quando a gente olha para o número de Entendi. massa, eu preciso que continue sendo o mesmo antigo, que era 233. Por isso que a resposta certa está aqui, entendeu? A massa permanece a mesma. Então a resposta está aqui. É um urânio com o número de massa 233, que era o número de massa do Parestribbles aqui, não lembro o nome dele. Como era o nome desse bicho? Protactínio. Protactínio. Este protractínio tinha 233 de massa, Isso. então o urânio que ele vai virar neste decaimento beta também tem 233 de massa. Beleza? Então tá bom, moça. Então tá bom. Entendido? Está entendido, então.
A massa não se altera no decaimento, muito bem. Então, no Sim, decaimento beta, claro, no alfa pode ser que isso aconteça, mas isso é outra discussão. Nós estamos falando de decaimento beta agora. Bem, eu vou criar uma questão muito parecida com essa, tá bom? Para que você tente resolver. Então eu vou gerar aqui só um segundinho. tá bom. Muito bem, bem parecido. Então você vai ter todo o tempo do mundo para fazer essa questão, tá bom? Eu vou colocar ela aqui, não precisa ter pressa, pode reler tudo que a gente fez, olha só, bem parecida. Vou te enviar, tá bom? E daí você dá uma olhadinha e vê qual é a respostinha. Deixa eu te enviar tudo que a gente já fez hoje. Se você souber tudo isso que a gente já estudou nessa uma horinha de aula amanhã na prova, eu tenho certeza que você vai bem. Só as coisas que você está me respondendo aqui já mostram isso. Essa questão é bem parecida com essa última que a gente respondeu, que começa aqui, né? Beleza? Essa parte verde aqui. Então, eu vou Beleza. mandar para ti. Cadê tu? Aqui. E boa na sorte. Boa sorte. Quando você tiver feito, me mande uma foto, ou se você tiver alguma dúvida assim para continuar, você me fala. Tá bom. Professor, Diga, vê se eu tô pode dizer. certa. Alternativa Diga. B? Você acha que é a alternativa B? Sim. Bem, ahn, eu quero que você me mostre essa explicação como se você estivesse explicando para a prova, tá bom? Como se fosse a prova. Você vai escrevendo as coisas assim que nem eu fiquei escrevendo e tal. E daí eu vou aceitar ou não, tá bom? Sim. Então tá bom. Mas eu já vou te dizendo uma coisa. Não é a B de bola, tá? Não, eu Posso falei falar. a letra D. Ah, sim. Então tá bom. É a D mesmo. Mas eu quero que você me explique. É porque o número de massa é 239 no NP. E aí Eu ele não se percebo que você altera. aprendeu a matéria, legal. Só que eu vou precisar que você escreva como se você estivesse explicando para o seu professor, para ele entender que você sabe. Entende? Tipo que nem eu escrevi ali, beleza? Então tá bom, vai lá, força.
O número de massa não se altera, continua a mesma quantidade. Ok, mas alguma coisa alterou, né? E foi o número atômico. Deveria dizer que o número atômico altera, né? E o número atômico do NP é 93, e já que o núcleo, já que o número atômico aumenta num decaimento, aí por isso que vai virar 94, por isso que vai virar um plutônio, né? Tá Sim, bom, então tá bom, vamos para a próxima. Ah, sim, eu tava pensando em fazer outra aqui. Nossa, essa aqui parece difícil, hein? Eu não sim, tô entendendo nada, sendo bem sincero. O veste. O que será que são essas coisinhas em cima das setinhas? É um beta? Tipo, eu não consigo ler aqui. Será que você teria como mandar uma foto melhor disso aqui pra mim? Tipo, só dessas reações sim. aqui, númerozinhos em cima e tudo mais? Ah, agora sim, agora eu gostei do que eu estou vendo aqui. Poxa, muito legal. Ah, só que é tanta seta, né? Eu acho Sim. até difícil de entender o que tá rolando aqui. Porque eu fico me perguntando como é que eles conseguiram fazer isso no computador, essa setinha para baixo aqui. Poxa. Bem, eu vou fazer um negócio aqui, só um segundinho. Só um segundinho para entender o probleminha. Muito bem. Deixa eu ler essa coisa maluca aqui. O gás hélio disponível comercialmente pode ser gerado pelo decaimento radioativo, sobretudo do urânio, conforme esquematizado pela série de decaimento. Desde então, a formação da Terra, há 4,5 bilhões de anos, apenas metade do 238 o decaiu para a formação. Muito bem, muito bem. Agora, um instante aqui. Desinformação da Terra há 4,5 bilhões de anos, apenas metade do urânio 238 decaiu para a formação de hélio. Muito bem. Daí ele tá mandando aqui 1 trilhão de reações até o urânio virar alguma coisa aqui. PB. Quem que é PB? Não sei quem é PB. Realmente não sei o nome desse átomo aí. Chumbo. É plumbo. PB é chumbo.
Então, o urânio ele vai decair em chumbo. O chumbo ele demora trilhões de anos para decair. Então, é, a gente sabe que não vai mais ocorrer decaimento depois que chega no chumbo, beleza? Sim, Mas em todo esse processo aqui houve geração de hélio, né? Justamente porque você já aprendeu que é o decaimento alfa, ele é um núcleo de hélio. Muito bem. Então ele está ali, a natureza arranjou uns eletrõezinhos, pronto, virou hélio. Então é isso que o enunciado está dizendo, que o hélio surge também do decaimento radioativo do urânio. Muito bem. É uma das formas de gerar hélio, né? Tem vários outros sim, hélios aí na natureza, tipo nas estrelas e tal. Por exemplo, o Sol é cheio de hélio. Muito bem. Daí tá rolando uns decaimentos aqui. Com base nessas informações, em seus conhecimentos, é correto afirmar. Vamos ver a primeira afirmação. O decaimento de um átomo de urânio com o número de massa 238. Eu quero que você repare isso, tá? Na tabela periódica, os números de massa eles têm uma precisão mais alta, então aparece com vírgula e tudo mais. Mas aqui, né, nessas questões, o sim, número de massa está aparecendo sem vírgula. Mas você tem que entender que, pelo menos no teu livro, ou em algumas questões do teu livro, o número de massa é em cima e o número atômico é embaixo. Normalmente, o número atômico é praticamente, ou melhor, o número de massa é praticamente o dobro do número atômico. Então, o número de massa vai ser sempre maior. Por quê? Porque o número de sim, massa é a soma da quantidade de prótons e de elétrons, basicamente, né? E os eletrõezinhos também, mas mal conta. Não conta, assim. A gente não leva a sério os elétrons, eles são muito pequenininhos. É que nem se uma formiga subir em você quando você está se pesando. Não vai fazer diferença nenhuma, né? É a mesma diferença para sim, um átomo ali, o núcleo e os elétrons. Os elétrons são formiguinhas. Muito bem. Só se a balança fosse uma balança perfeita, né, para ver a diferença ali da formiguinha. Então, como não é o caso aqui, permanece a mesma massa. Vamos ver essa afirmação. O decaimento de um átomo de urânio com o número de massa 238 produz ao final da série de decaimento apenas um átomo de hélio. Muito bem. Então, ele está dizendo que está aqui o urânio. Houve vários decaimentos. Como você mesma me acabou de me enviar, teve vários decaimentos alfa, certo? Alfa, certo, alfa, alfa, alfa. Em todos esses decaimentos alfas durante o processo do urânio virar chumbo, que é o que está sendo citado aqui, todo o decaimento do urânio, teve várias vezes onde teve decaimentos alfa, ok? sim. Então a pergunta que ele está fazendo aqui, o decaimento de um átomo blá, 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 produz ao final da série de decaimentos apenas um átomo de hélio. O que você acha dessa afirmação? É verdadeira ou é falsa? Falsa? Sim, é falsa. E por que é falsa? Porque tem muitos átomos de hélio. Muitos núcleos de hélio, isso mesmo. Teve muitos decaimentos alfa, gerou muitos núcleos de hélio, que vão gerar os átomos de hélio. Muito bem. Muito bem. Vamos ver a próxima. O decaimento do urânio 238 para o urânio 234, que é aqui, gera a mesma quantidade de hélio que o decaimento do urânio 234 para o trorônio, sei lá, 230. Então, você está com o seu livro aí, certo, Bruna? Certo. Então, olhe, né, os decaimentos e a pergunta e tente chegar numa conclusão, beleza? A Beleza. conclusão vai ser, de novo, essa observação que você fez sobre a quantidade de alfas ali. Muito bem. Então, quando você chegar a alguma conclusão, me fala.
É verdadeiro? Você acha que é correta, então? Muito bem. Ah, Sim. muito bem. Pode me explicar o porquê? Porque do é 238 até o, o 234 é um núcleo de alfa. E do Isso. U234 pro pH 30 também é um. Uhum. Muito bem. Legal. Parece que essa é a resposta certa, certo? Muito bem observado. Vamos Sim, para a próxima afirmação. C. Daqui a 4,5 bilhões de anos, eu não sei como é que esses caras conseguem fazer essas previsões. Eu não vou estar lá para ver. Daqui a 4,5 bilhões de anos, a quantidade de hélio no planeta será o dobro da atual. Hum, que afirmação, hein? Bem, isso deve estar associado com o enunciado aqui, né? não tem como ter Desde a essa formação da. certeza, não? É, pois é, né? Não tem como ter certeza, né? Que vai ser o dobro. Dá para ter uma estimativa de que vai ser o dobro. Sim, Mas para isso deveria ter a mesma quantidade de urânio, né? E eu não sei se tem a mesma quantidade de urânio e tudo mais, né? São muitas variáveis para sim. afirmar. Então eu diria que se fosse para dizer quem é certo, é mais a B do que a C. Muito bem, vamos ver a D agora. O Sim. decaimento deste mano para este gera a mesma quantidade de hélio que o decaimento deste plumbo, deste chumbo para este polo. Então veja a D e tente verificar se a resposta está certa ou não. Não, tá? É falso. Ah, é, minha amiguinha, por que que você acha que é falsa? Porque não tem Tiquit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 iqu
Ah, tá bom. Porque é E aí? beta. Então eu não vou. É beta, né? Pois é, muito bem observado. Beta não tem nada disso. Beta lança elétrons, né? E elétrons ali, não sei o que vai formar. A produção de hélio ocorre pela sequência Sim. de decaimento. A produção de hélio ocorre pela sequência de decaimento a partir do chumbo 206. Então ele está dizendo que só a partir do chumbo Não. 206 que começa a virar hélio. Não é verdade, né? Tem hélio antes, né? Então tá bom. Sim, é falso essa. Falsa. Você tá fera, hein? Tá ficando boa na Letra B, matéria. então. Letra B de bola, isso aí. Então, vamos ler este texto. Esse aqui eu não tô entendendo. Melhor. Tá começando a entender melhor. Claro, né? Você tá tendo aula comigo. Eu sou fera. Mentira, nem sei química. Tô aqui te enrolando. Pra falar a verdade, eu nunca estudei muita química na vida. Achava muito chata essa matéria, sabe? Não entendia Ah, eu não gosto nada. também. É, e olha, eu vou te dizer uma coisa. Você tá vendo a parte legal e fácil da química. No segundo e no terceiro ano, as coisas complicam muito. Você vai ver um negócio chamado Vixe. cadeias carbônicas e ácido e base e umas coisas assim que até hoje eu não sei também, sabe? Então, Sim. complicado, complicado. Muito bem. Então vamos ler essas afirmações, vamos ler essas coisas aqui. Radiofármacos, radiofármacos são moléculas ou uma estrutura celular de maior afinidade com o órgão ou tecido a ser estudado, que apresentam em sua constituição isótopo radioativo.
Então, nós já sabemos, isótopos radioativos causam decaimentos e são usados para diagnóstico e ou tratamento de doenças. A tabela a seguir apresenta o tempo de meia-vida de alguns radionuclídeos emissores de pósitrons, mais utilizados na produção de radiofármacos. Blá, 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 blá. Tá falando do tempo de meia-vida. Muito bem. Você sabe que o tempo de meia-vida é o tempo que demora para aquilo que você está estudando ali, né, o nucleotídeo, ele diminuir metade da massa dele. Tá bom? Tá Então bom. significa que para esse bicho aqui, vamos dizer, você tinha 1 quilo desse negócio aqui, desse C11,6 aqui. Para que esse 1 quilo vire meio quilo depois de uma série de decaimentos, vai demorar 20 minutos e 20,33 minutos. O tempo de meia-vida é isso. Isso acontece direto no nosso corpo. A gente toma um remédio, né? Por que a gente tem que tomar de 8 em 8 horas? Por causa do tempo de meia-vida. Tem remédio que tem um tempo de meia-vida menor, daí a gente precisa tomar de 4 em 4 horas. Ou tempos de meia-vida maiores, daí a gente toma um dia. Ou um que eu tomo aí, que é Sim. um por semana. Tomo só no sábado. E é assim, tempo de meia-vida é isso. Muito bem. Escreva a reação de emissão de pósitron pelo radionuclídeo oxigênio e indique o nome do elemento formado. Então, olha só, minha amiga, ele já está nos dizendo aqui, ele está nos dizendo aqui que é um decaimento beta, certo? Por quê? Porque está emitindo um pósitron. Então não é alfa. Alfa Sim. emite núcleo de hélio, né? Aqui está emitindo um positronzinho. E a gente também já entendeu que no decaimento beta, além de emitir este pósitron, um nêutron do núcleo vira próton, certo? Certo. Ou o contrário, né? Então, assim, um nêutron, o que vai acontecer, né? Ou o nêutron vira próton, ou o próton vira nêutron, ok? Pode acontecer essas duas Ok. coisas. Como a gente como está acontecendo uma emissão de um pósitron, o pósitron é o cara positivo, certo? Ele é o cara positivo. Um cara, Certo. um carinha positivo está indo para fora. Então você está ficando mais negativo. Ou seja, você está perdendo o próton. O próton agora vai virar nêutron, ok? Então eu vou escrever um pouco sobre isso para você entender o que vai acontecer com o número atômico. E a gente viu até agora, né, que o número atômico estava sempre aumentando, né? Estava aumentando. Vamos escrever então um pouquinho. Num decaimento beta, pode surgir, pode emitir um elétron, que é negativo, ou um pósitron, que é positivo. Vimos nos exercícios até agora decaimento beta que emitia elétron. Ou seja, se ele está mandando para fora uma coisa negativa, se ele está mandando para fora algo negativo, ele fica mais positivo. Ou seja, um nêutron virou próton. Porque o nêutron é neutro, o próton é positivo. Sim. Então, como ele mandou algo negativo para fora, ele ficou positivo. E isso, olha só o detalhe aqui, aumenta o número atômico. Mas se estamos emitindo um pósitron, ele vai mandar para fora algo positivo, ou seja, fica mais negativo. E isso, por quê, né? Fica mais negativo. Porque deixa eu aumentar aqui. Porque um nêutron, ou melhor, porque um próton virou nêutron, né? É isso que aconteceu. Essa mudança que permite a emissão de um elétron ou de um pósitron da partícula beta é sempre por causa da mudança que ocorre no núcleo. Então, nós vimos até agora nêutrons virando prótons nos exercícios. E daí isso aumentava o número Sim. atômico. Só que agora, como ele emitiu algo positivo, um próton virou um nêutron. Ou seja,
Diminuiu. Diminui o número atômico. Beleza? O que vai acontecer aqui é uma diminuição. O número atômico, então, do. Nossa senhora, esse aplicativo é todo bugado. O número atômico do nosso amiguinho oxigênio, que está sendo, é o que ele está mandando estudar, é o oxigênio. Então a gente olha aqui, oxigênio. É 8, certo? Sim. Se eu estou emitindo uma partícula beta, pósitron, então vai diminuir o número atômico, vai para 7. E quem que é o 7? Você tem que ir lá olhar na sua tabela. Ou aqui tem um 7, né, em algum lugar. Veja qual é o átomo que tem o número atômico 7. O N tem um número atômico 7. O N, exatamente, é o nitrogênio. E a gente já entendeu também, né, que o número de massa permanece o mesmo. Ele só mudou, né? Só cortou o cabelo. Era menina, virou homem. Ok? Sim. Então permanece 15, beleza? Ou Beleza. seja, o número de massa não muda. Beleza. Então é isso que está acontecendo aqui. Essa é a reação de emissão. Virou um nitrogênio, porque diminuiu, né, a quantidade de prótons desta transformação, desta emissão de pósitron, mas o número de massa permanece o mesmo. Muito bom. Sim. Muito bom, muito bom. Vamos ver a próxima pergunta. Ah, deixa eu pegar aqui na folhinha que você mandou foto. Oi? Eu vou pegar a foto aqui. É que estava Tá bom. meio batido. Bem, na verdade, parece que só tem uma pergunta, né? É que tava A aqui, eu pensei que ia ter a B, mas não tem a B em nenhum lugar aqui nas tuas folhas. Então, deixa pra lá. Vamos, vamos ver mais umas questões de química aí. Então tá bom, Univag. A figura mostra um processo que ocorre quando determinados compostos são colocados em água, tornando a solução condutora de eletricidade, é verdade? Sabe que a água ela só conduz eletricidade quando ela não é pura. Água pura não conduz eletricidade. Ela tem que ter alguma sujeirinha, alguma coisa, assim, sal em especial. Por isso que a água do mar é a que mais conduz, é a mais perigosa, assim, para tomar um choque. É por isso que eles falam pra gente até não fique na água quando tá chovendo na praia. Muito bem. Agora, assinale a alternativa que indica corretamente o nome do processo representado pela figura. É, minha garganta. Parecendo um gato soltando bola de pelo. Da ligação formada entre as moléculas de água e as partículas dissolvidas. Ele quer saber qual processo, né, que ocorre isso aí. Então, qual dessas afirmativas é a correta? Então, você sabe alguma coisa sobre essas dissociações, diluições, ionizações? Você sabe? Ou não sabe nada? Não, não sei nada. E sua prova é amanhã? Sim. O que que você anda fazendo aí que você não tem tempo para estudar? Me diz, você joga alguma coisa? Não, Você assiste alguma coisa? Então, o que que você fica fazendo o dia todo aí? Porque não é possível. assisto Você vai anime. ter uma prova amanhã, você é uma... assiste anime? É, eu também assistia bastante, mas é importante estudar, né? Qual que você tá assistindo agora? Death Note. Pô, mas Death Note é muito velho. Death Note é mais velho que tu. Tá assistindo Death Note. Já aconteceu aquela coisa triste com aquela pessoa? Com quem?
Se já aconteceu uma coisa triste com uma determinada pessoa no anime. Acho que não. Então não vou te contar spoiler, mas se prepare. Bem, vamos lá. Dissociação molecular. Será que é isso que está acontecendo? Bem, não, né? Porque a dissociação molecular, ela vai se referir à separação de moléculas neutras, não à separação de íons. E o que está acontecendo aqui é uma separação de íons, né? É isso que acontece nesse negócio da água, né? Esse processo que a gente está falando para a água se tornar mais condutora. Então, Sim. eu vou escrever cada uma dessas coisas aqui. Muito bem. Eu quero ver logo a temporada do Boku no Hero. Eu não vi nada. Você conhece Boku no Hero? Não, nunca vi. Tô começando a assistir agora. Ah, começou a ver anime agora. Ah, anime é muito bom, mas tem que estudar também. Tem um anime, por sinal, que é muito bom, que fala de química, que é o Dr. Stone. É ótimo, ótimo, ótimo. Fala um monte de coisas químicas e físicas e matemáticas e ensina bastante. Adoro esse anime. Ele é muito bom. E o autor desse mangá tá aqui no Brasil. Vamos lá. O que é uma dissociação molecular? Dissociação molecular. Eu vou escrever. Que é a afirmação A, né? Então por isso que eu estou escrevendo. Refere Sim. à separação de moléculas neutras, não a separação de íons. A ligação de hidrogênio, que é o que a gente tem, já que a gente está falando de água, não é relevante nesse contexto, no contexto de dissociação molecular, ok? Porque Ok. na dissociação molecular, né, nós temos íons. Ou melhor, no processo aqui de eletrização, nós temos íons. Justamente porque eletrização é ganhar elétrons, né? Ganhar elétrons é eletrizar. Quando uma pessoa leva um choque, é porque ela recebeu muitos elétrons. E nós precisamos disso para que a água fique eletrizada. Então não é a dissociação molecular, porque a dissociação molecular lida com moléculas neutras. E se nós queremos uma coisa eletrizada, nós queremos um íon, algo que ganhou elétrons. Beleza? Sim. Ah, vamos para a próxima. B. Se você tá vendo Death Note, você sabe que os caras lá são bem inteligentes, então tem que estudar para ficar igual o Elides ou o Kira. Raito Sim. Yagami. B. Dissociação iônica, ligação íon-dipolo. O que nós podemos falar de ligação íon-dipolo? Eu acho que essa aqui é a correta. Sabe por quê? Que eu vou escrever aqui. Dissociação iônica. E vamos colocar assim. Ligação íon-dipolo. O que é isso? Essa imagem, né? Essa imagem representa a dissociação iônica e as ligações formadas entre os íons e as moléculas de água são ligações íon-dipolo, né? Eu estava falando aqui para você que nós precisamos que essa água ela ela receba elétron para ficar eletrizada, que nem você. Se você levar um choque, você vai receber elétron. E o hidrogênio, ele é um dipolo, né? E o que é um dipolo, né? Um dipolo é isso que você está vendo na figura, é uma bolona com uma carga, que é o nosso oxigênio, que é, falei besteira. Nós temos o átomo de água, né, que é o tal do H2O, certo? E dois hidrogênios Sim. e um oxigênio. Então tá aqui, eu estava falando certo mesmo. Então tá aqui, deixa eu só jogar para cá para poder dar um zoom. Estamos aqui com essa bela figurinha. E aqui está uma molécula de água ligada a outra molécula de água, e assim vai.
O que que acontece? Quando nós temos uma molécula de água, nós temos um dipolo. Ela naturalmente é um dipolo, por quê? Porque ela tem um lado que é bem negativão, por causa do oxigênio, e um outro lado que é positivo por causa dos hidrogêniozinhos, ok? Então, ela é Ok. um dipolo. Muito bem, até por isso que a água esquenta no micro-ondas, mas isso é papo para outro dia. Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso. É uma dissociação iônica, ligação íon-dipolo, porque essas partículas elétricas, elas acabam causando isso, né? Causando o que a gente precisa, que é a eletrização da água. Vamos para a B. A C. Sim. Muito bem. C. A C fala sobre dissociação iônica, ligação iônica. O que que nós podemos dizer sobre ela? Ah, a dissociação iônica está correta. De fato, foi o que a gente percebeu. É uma dissociação iônica, porque precisa que íons entrem nele para eletrizar. Ah, mas a ligação formada entre os íons e as moléculas. Opa, é isso. Mas a ligação formada entre os íons e as moléculas de água não é uma ligação iônica, mas sim uma ligação íon-dipolo. Então é o detalhe do detalhe, né? Mas se você quiser acertar na prova, é isso. Tem que lembrar que Sim. lembra que a água é uma substância muito importante, né? Então você tem que lembrar alguns detalhes sobre ela, tipo ela ser um dipolo. Então se aparecer coisa com água aí, você já sabe. Vamos ver a afirmação aqui. A próxima afirmação é só ionização. A dissociação iônica está correta, mas a ligação formada. Opa, tô pensando em dissociação iônica ainda. Ionização, vamos lá. O processo não é ionização. Por quê? O ionização, ela geralmente se refere à formação de íons e as formação de íons, né? A partir de moléculas neutras. Tu entende o que eu quero dizer? Ionização é uma molécula neutra que se transforma em algo eletrizado. Sim. E não é o que está acontecendo aqui. E a ligação de hidrogênio não é a principal interação aqui, porque não, ela não é naturalmente neutra, né? Justamente por causa desse processo de polo. Agora vamos ver a próxima aqui, diluição. A outra afirmação era diluição. Ligação íon-dipolo. Então, legal, estamos falando de íons para deixar eletrizada, estamos falando de dipolo, já que estamos falando de água. Mas diluição? Acho que não, né? Porque diluição é uma coisa que eu acho que você nem viu ainda na escola. A diluição se refere à adição de solvente para diminuir a concentração de soluto. Mas o processo principal não é isso, ok? Porque é uma dissociação iônica, Sim, então ela. não é B. Você vê anime em japonês ou em português? Em português. Português, não. O negócio veio do Japão, tem que vir em japonês, poxa. Ah, perdeu moral comigo. Deixa eu salvar aqui. Muito bem. Agora vamos ver a próxima pergunta. Vamos ver a próxima pergunta. Só um segundinho. Eu estava com a folha aberta aqui. Muito bem. Olha só, de novo esse esquema aí de colocar alguma coisa na água e ela conduzir eletricidade, né? Vamos ver.
Observe a representação simplificada na aparelhagem, que pode ser utilizada para avaliar a condutibilidade elétrica de uma solução. Então não é exatamente água aqui, né? É alguma solução, ou seja, uma mistura aí, pode ser água com sal, com açúcar, sei lá, qualquer coisa do gênero. Pode nem ser água, pode ser álcool, não sei. Considere agora as seguintes possibilidades para os líquidos contidos no Becker. Becker é esse vidro aqui. Então ele está falando que pode ser água destilada, que pode ser soro glicosado, solução aquosa de glicose, ou seja, tipo quando a gente coloca água com açúcar. Soro caseiro, solução aquosa de sal de cozinha e açúcar. Então ele colocou não só açúcar como sal. E ácido muriático, solução aquosa de ácido clorídrico impuro. Meu Deus, tenho medo de tomar isso. Qual das alternativas melhor descreve a condição da lâmpada? Bem, ele quer saber onde que vai acender e onde que não vai acender. Muito bem. Isso, novamente, tem a ver com o problema anterior, certo? No problema anterior, a gente viu que necessitávamos colocar alguma coisa na água para que ela conseguisse conduzir eletricidade. Beleza. Sim, Agora, depende da coisa que a gente coloca também, né? Não é qualquer coisa que faz isso. Eu estava te falando da água do mar, justamente porque a água do mar coloca sódio, né? É o sódio que faz a água ser condutora, ok? Então, nós estamos procurando coisinhas que coloquem sódio na água. sim, Então, vamos analisar aqui. Soro glicosado, ou melhor, água destilada. Água destilada, ela é uma água que, como o próprio nome diz, ela foi destilada, ela foi separada do quê? Das impurezas, ok? Então, a água destilada é como se fosse uma água pura. Então, ela não tem sim, íons para que permita essa condução. Ela é justamente utilizada em experimentos para isso mesmo, para não ter. Essa é uma água utilizada em experimentos para não ter esses problemas de condução elétrica. Então, dá para entender que não vai ocorrer condução, então a coisa não vai acender, beleza? Eu vou escrever beleza. preciso tomar água que eu tô falando muito. Ah, conhecimento. Deixa eu copiar aqui e colar. Vamos falar sobre cada uma das opções, se elas vão gerar ou não aí a eletricidade, fazer a lâmpadazinha acender. Ah, vamos colocar assim, é praticamente isenta de íons, o que torna um mau condutor de eletricidade. A lâmpada não acenderá. Estou falando sobre a opção 1 ali, água destilada. Agora vamos para a opção 2. Soro glicosado. A gente já sabe ali que o soro glicosado é água com, com açúcar, beleza? Ah, bem, a gente pode dizer que a glicose é um composto covalente. E quando dissolvida em água, não se dissocia em íons. Isso que é um composto covalente, tá bom? O composto covalente não Sim, se dissocia em íons. Então você tinha que saber de cor isso, beleza? Que o glicose é um beleza. composto covalente. Isso são coisinhas que é importante decorar. Como resultado, essa solução também é um mau condutor de eletricidade. A lâmpada
Não acenderá. Vamos ver o próximo. Soro caseiro. O soro caseiro, eles colocaram o sal. Muito bem. E eu já falei para você que sal é o que faz a água ser condutora. O sal de cozinha, que é o NaCl, dissocia-se completamente em íons na água, tornando a solução condutora de eletricidade. O açúcar, similar à glicose, não interfere na condutividade, mas a presença de NaCl é suficiente para conduzir eletricidade. Então, só pelo tu ter colocado o sal, o açúcar não vai interferir, beleza? A lâmpada acenderá. Colocou sal, tá acendendo. E o próximo é o tal do ácido muriático, solução ah, de ácido clorídrico. Muito bem. Olha só, o ácido clorídrico tem cloro. É clorídrico. O mesmo cloro que tem no sal. Né? O sal é cloreto de sódio, né? Sal. Bem, então, justamente por causa de ter cloro e sódio, a água fica condutora. Agora nós estamos Sim. colocando ácido clorídrico, que tem cloro. O ácido clorídrico, que é o HCl, dissocia-se completamente em íons H mais e Cl menos na água, tornando-a solução altamente condutora de eletricidade. A lâmpada acenderá. Então ela vai acender na, na 3 e na 4. Vamos ver as opções. Acesa em 4, apagada nas demais. Ah, apagada em 1 e acesa nas demais. Apagada em 1 e 2. Essa aqui, né? Vai apagar em 1 e 2. Ok? Ok. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos tentar começar mais uma, apesar de não termos muito tempo para isso. Deve estar cansada, né? Um pouco. Louquinha para assistir o Raito Yagami. Sim. Deixa eu pegar aqui mais uma. Quando eu vi Death Note há muito tempo atrás, eu acho que eu tinha a tua idade. Quando eu vi Death Note, tinha 15, 16. Sim. Realmente muito legal, muito impressionante. Bem, eu vou ver esse exercício 5 aqui, eu achei ele legal, ele é um pouco diferente do que a gente estava vendo até agora, então talvez só para dar um pincelê. Lavoisier realizou uma série de experimentos para demonstrar que a massa se conserva nas reações químicas. A massa se conserva. A gente está falando sobre isso aí sem parar, né? Que a massa não muda, que a massa não muda. Uma das reações, pelo menos ela não muda no decaimento beta, né? Uma das reações realizadas em seu laboratório foi a oxidação do metal mercúrio, de acordo com a equação química dada a seguir. Esse experimento foi realizado com frascos fechados, comprovando-se que a massa antes e depois da reação mantinha-se inalterada. Então é aquela história, aquela frase famosa do Lavoisier lá, que nada se perde, tudo se transforma, entendeu? Na Sim. natureza nada se perde, tudo se transforma. Sendo assim, né, caso essa reação fosse realizada em um frasco aberto, ou se pesar o resíduo do frasco antes e depois da reação, o que teríamos observado, né? Muito bem. Nós vemos que essa reação criou o HGO aqui, que é o óxido de mercúrio. Mas como a gente pode ver aqui,
O óxido de mercúrio é sólido, né? Ele misturou o mercúrio líquido, a gente sabe que mercúrio a temperatura ambiente é líquido, né? É o mesmo do termômetro. Misturou isso com o oxigênio gasoso, L de líquido, G de gasoso, tá vendo? E ele Sim, viu que essa reação formou o sólido. Muito bem. Então, como o frasco, na situação do frasco fechado, o sistema é isolado, né, nenhum material vai se perder. Foi isso que a gente viu. Só que se a reação ocorresse num frasco aberto, né, o que que aconteceria? Veja, oxigênio, né? O oxigênio está aqui o tempo todo, né? Nós estamos respirando ele, certo? sim, Então, a gente não teria o controle da quantidade de oxigênio no frasco, porque ia estar entrando mais oxigênio por causa do ar, né? Então, a gente esperaria que ele podia ganhar massa nesse processo, né? Não teríamos a mesma quantidade de massa ali na reação final. Porque como ia ter muito oxigênio reagindo com mercúrio, ele ia ganhar muito mais do que o que ele estava se propondo a colocar aqui. O experimento ganharia massa, ok? Essa massa que veio dos que estava ao redor do frasco. Então era isso que a gente observaria, beleza? Observaria um aumento da massa se o frasco não estivesse fechado, ok? Aqui ok, estava bem assim evidente, né? Pô, oxigênio tem tudo, né? Então tem que tomar cuidado. Assim, o ar ele não é composto só de oxigênio, ele tem nitrogênio. A principal parte do ar é nitrogênio. Tem outras coisas também, mas tem oxigênio, então o oxigênio faria um aumento da massa, se